E aí, meus queridos, tudo bem? Estou voltando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. Para início de conversa, nunca tinha lido nada sobre Isaac Asimov, que vi um pouquinho sobre ele aqui. Ele nasceu russo, foi para os Estados Unidos, se naturalizou americano, e escreveu sobre, se formou como bioquímico, se não me engano. Escreveu mais de 500 livros, mas o assunto que ele mais se interessou, robôs, né? Se interessou por robôs. E esse livro, quando eu vi que ele estava à venda, navegando assim pela internet, quando vi pelo nome, eu lembrei, né? Como muitos podem lembrar, daquele filme de 1999, O Homem Bicentenário, estrelado por Robbie Williams. Particularmente para mim, um dos filmes preferidos da minha vida. Eu pensei, por que não, né? Se o filme é tão bom, saiu, né, desse livro aqui de 1972, do filme de 99, o livro é ainda melhor. E aí fui ler, né? Então, né? O que que a gente pode falar sobre a escrita de Isaac? Eu não conheço muito da obra do escritor. Eu sei que ele escreveu Eu, Robô também, que gerou outro filme do, do Will Smith. Escreveu também Cavernas de Aço, mas eu não sei se tem adaptação. Escreveu entre outros. O que eu gostei o que pude notar na escrita de Isaac Asimov, esse livro aqui, ele tem 156 páginas. 160 páginas, gente. 156, isso mesmo. Então, assim, ele é muito sucinto, objetivo e o ritmo é bem legal de se ler. Foi um livro que li, assim, em uma tarde, muito rápido. Estava lendo um outro livro, é, Enquanto Agonizo, do Faulkner. E eu não vou fazer resenha sobre esse livro por enquanto agonizo, porque confesso que eu não estou entendendo muito o livro e a leitura não me agradou tanto. E aí eu peguei esse aqui em uma tarde para ler outra coisa, e grata surpresa minha, creio que o livro preferido que eu já li esse ano, creio que eu li 100 Anos de Solidão, li Com Universidades recentemente também, mas quero ler mais sobre esse rapaz aqui, mais obras desse autor que ele gostasse chamado o Doutor, né? Porque aqui o que nós temos aqui é uma obra de arte, pessoal. Aqui é o puro suco da literatura. É maravilhoso. Você pega, inicia a leitura e já vai embora, né? Sem mais delongas, deixa eu falar um pouquinho sobre o enredo. O enredo começa da seguinte forma: existem as três leis da robótica. E aqui Isaac Asimov vai adaptar uma história futurística na qual começa-se a fabricação de robôs com inteligência artificial para auxiliar os humanos em tarefas diversas, desde tarefas de mordomo, de empregado, a tarefas industriais e até mesmo militares. Mas existem as três leis da robótica nesse mundo futurístico que diz o seguinte: um robô não pode ferir um ser humano, ou por inação, né, deixar de fazer, permitir que um ser humano venha a ser ferido. A segunda lei diz que um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tal ordem conflite com a primeira. Isso é, o robô não pode obedecer que um ser humano diga para ele matá-lo, porque isso fere a primeira lei. E a terceira lei diz que um robô deve proteger a própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Então, diante dessas leis aqui, todos os robôs estão dentro dessas restrições, né? Essas são as leis para os robôs desse universo. Porém, o robô protagonista daqui, ele começa com um nome meio que um código, NR, alguma coisa, mas ele prefere, em algum momento, ser chamado de Andrew. E assim nós vamos chamá-los por toda a obra. E Andrew, ele foi.
adotado, posso dizer assim. Na verdade, o senhor Marty, ele trabalhava na fabricação de robôs e o Andrew, ele foi como um experimento. Ele levou para sua casa esse robô. Só que aí, Andrew, ele tinha uma capacidade diferente dos demais robôs. Ele tinha uma capacidade de ser flexível em suas atividades. Ele deveria ser mordomo, mas por conta disso, ele começa a desenvolver diversas habilidades e a capacidade neural de Andrew é adaptável a todo o ambiente. Isso faz com que ele, a partir do momento que ele foi criado, ele comece a se desenvolver, passa a se desenvolver cada dia mais. Começa principalmente o desenvolvimento dele quando ele faz um pingente de um cavalinho para a pequena senhorita, que é a filha mais nova do senhor Martin. Isso a gente lembra lá do filme, que lá a história é um pouquinho parecida, mas lá ele também faz esse cavalinho. E a partir daí ele começa a fazer novos móveis e depois obras de arte, e aquilo vai dando dinheiro para a família. Só que chega ao ponto em que o senhor Martin, um baita personagem aqui, ele dá muitos livros para o Wendell e dá todo o subsídio necessário para que ele desenvolva e realize as suas atividades que ele gostaria de fazer. Acontece que Andrew acaba evoluindo muito a ponto de que ele tem até uma conta bancária na qual as obras de arte vendida vai parte para a família e vai parte para sua conta, e nenhum robô tem conta bancária. Ele começa a ter alguns direitos, né? Até que no fim ele decide que ele queria a sua liberdade. Repare que esse é o enredo todo da história, tá? Andrew ali vai transpassar algumas gerações da família Martin. Primeiro o senhor Martin, depois a pequena senhorita, depois o filho dela, depois o neto dela, para então finalmente ele ser declarado como o homem bicentenário. Porque até tem um momento que ele é considerado o robô de 150 anos. Eu não vou lembrar o nome original correto para isso, tá? Mas o de 200, né, é bicentenário aqui. Então, a gente percebe aqui que nesse enredo todo, ele desenvolve-se a cada vez mais que ele vai interagindo com os seres humanos e com a família Marte, e ele vai cada vez mais tendo desejo de ser humano. Apesar de que na evolução da coisa aqui, ele se torna meio que uma lenda viva, um ser superior, mas ele continua sendo um robô. Então é interessante que Isaac Asimov aqui, ele vai nos levando, eu quero já falar um pouco sobre as significações e as lições trazidas aqui, né? Quem sabe o que o autor quis passar para nós é que ele sempre leva, à medida que Andrew tenta se parecer cada vez mais humano, ele tem alguns desejos que o tornam, em sua mente, humano, né? Primeiramente, o desejo de criação, que ali ele se torna um artista logo no início. Depois, ele deseja sua liberdade, como eu já havia falado, né? E ele acaba verificando também que ele precisa ter sentimentos e aí sensações. E ele não está falando somente do mental, ele está falando também da sensação corpórea, o que leva-o também a desejar o prazer e a ter as necessidades que os seres humanos têm, as necessidades fisiológicas, o prazer de relações, né, que os seres humanos possuem. E aqui Andrew vai evoluindo nesse aspecto. Existe uma grande guerra política aqui, sabe, em dizer o que é humano e o que não é. A frase aqui do final, atrás da capa, é uma frase que tem no meio, e ela é muito linda porque diz o seguinte, ó, em um dos momentos do tribunal, dos tribunais, dos diversos julgamentos que existiram, Andrew se levanta e diz assim, ó, foi dito neste tribunal que só um ser humano pode ser livre. Para mim, apenas aquele que deseja a liberdade pode ser livre, e eu desejo a liberdade. Então, Isaac Asimov, ele vai levando-nos daquela
daquele robô, daquela inteligência artificial, e ele traz também essa ideia até que ponto a inteligência artificial pode ser ensinada. Isso, detalhe, né? Isso em 1972, e hoje nós estamos no auge jamais visto da inteligência artificial, e aqui a gente já tinha um cara que escrevia sobre isso. Então ele vai nos levando daquele robô em direção à humanidade, não só um sentido de regresso, né? O oposto de desenvolvimento, o oposto de evolução. Mas na mente de Andrew, isso seria, e da sociedade, seria um regresso, porque ele começa a pôr-se limitações, né? Um robô que era praticamente indestrutível, que não precisava comer, não precisava se alimentar, não precisava ter suas necessidades, ele começa a embutir isso nele através da tecnologia do tempo. E aí chega um momento em que ele já não é mais metálico, ele é totalmente um androide orgânico, de corpo, né, de carne e órgãos que simulavam ali a carne, né? Mas, no fim, ele ainda é considerado um robô. E claro que, para quem assistiu o filme, sabe o desfecho dessa história. Para quem não assistiu o filme e quer ter a experiência de acompanhar o Andrew Martin aqui nessa sua aventura de 200 anos, eu vou deixar aqui por esse ponto aqui. Não vou falar o que que acontece no final, qual o desfecho da história, mas é uma história emocionante, é uma história que quando você finaliza a última página ali, fica no coração da gente, no nosso pensar, aquele, a- aquele pensamento de aproveitar a vida, sabe? Aproveitar a nossa humanidade, porque até eu lembro que, lendo o Silmarillion de J.R.R. Tolkien, é dito que muitos humanos ali tinham inveja dos elfos por causa da sua imortalidade, e é dito com muita é, exatidão, com muita certeza, que a morte foi dada por Eru Ilúvatar, o deus daquele universo, como uma dádiva e não como um castigo. E eu vejo a mesma lição sendo ensinada aqui através das linhas pequenas que Isaac Asimov escreveu neste livro. Que a morte, ela meio que nos faz humano, porque é ela que nos possibilita a gente aproveitar todo esse intervalo. A vida é isso, o intervalo, né, do nascer e morrer. E Andrew, enquanto não passasse por esse processo ali, ele jamais é, sentiria-se humano, né? Então, meus caros leitores, meus caros amigos, fica essa indicação. Eu estou muito feliz esse ano porque agora a gente, dia 20 de janeiro, eu estou gravando dia 20 de janeiro, não sei se vai ao ar hoje ainda, mas de 2025, já li 3 livros com esse e 3 baita livros. Tanto é que eu estou vindo aqui com mais frequência, né? Falar um pouquinho sobre essas leituras. Meu muito obrigado a vocês que acompanham. Peço que curta, compartilhe, se puder. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.